Façamos juntos o chamado à adoração. Louve o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! As rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Convite à confissão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado.
a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em Ouçamos as boas novas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em Cristo somos perdoados. Amém. Louvor e gratidão. Demonstremos nossa gratidão pelo perdão recebido e louvemos a Deus com alegria. Não há nós, Senhor, não há nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.
Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Façamos juntos a oração por iluminação. Todos. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra é lâmpada para o nosso caminho e luz para nos guiar. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria e entendimento, para que, sendo ensinados por Ti nas Escrituras, possamos receber a Tua verdade com fé e amor, sermos obedientes à Tua vontade e vivermos sempre para a Tua glória. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. Tu estás sempre cuidando de mim.
Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, teu servo, salva-me por causa do teu amor. Leitura do Novo Testamento. Todos. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Palavras de vida narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor, com calma, para o céu te chama. Que alegres são essas
palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Olá, irmãos e irmãs. Hoje a nossa meditação, que está baseada no Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 16, trata da chamada oração sacerdotal de Jesus. É preciso que a gente entenda de início que esse texto em que Jesus intercede pela sua igreja, por aqueles que já eram seus seguidores e também por aqueles que viriam a ser seus seguidores, que viriam a ser seus discípulos, como a igreja do nosso tempo, revela alguns aspectos fundamentais do conhecimento de Jesus Cristo, que revela ao Pai. E é preciso também nos lembrarmos que falar de Deus não é uma tarefa fácil. Há muitos que falam dele como se ele fosse uma energia positiva, como se fosse uma força cósmica ou alguma coisa do tipo, se referindo a alguma entidade que está controlando todas as coisas, mas esse não é o Deus revelado por Jesus Cristo. Há uma expressão muito bonita de um teólogo alemão que diz que Deus é o totalmente outro, ou seja, nós não temos como compreendê-lo, nós não temos como entendê-lo e conhecê-lo, a não ser que Ele mesmo se revele para nós. E quando nós conseguimos definir, falar, relatar quem é Deus, nós acabamos de criar um ídolo e já não é mais Deus, que é o totalmente outro. Esse texto de João nos ensina que o que conhecemos de Deus é revelado por Jesus. E é interessante porque o texto fala que Jesus trouxe a vida eterna, e essa vida eterna é conhecer a Deus revelado por Jesus. Está aí no seu versículo 3. E essa expressão usada por Jesus é bastante interessante e bastante importante, porque logo no versículo 2, ele diz que o Filho, o próprio Jesus, tem autoridade sobre todos e sobre os humanos também, para dar esta vida eterna, para revelar o Pai, e esse conhecimento do Pai é que é a vida eterna. Portanto, Jesus, tendo revelado o Pai, nesse trecho, ora para que ele volte para junto dele, está aí no versículo 5, da mesma maneira que nós encontramos a expressão de Paulo quando escreve aos Filipenses, quando ele diz que Jesus estava em situação de igualdade com Deus, mas ele abriu mão da sua condição de igualdade, assumiu a forma humana, revelou-se como ser humano na sua totalidade, foi humilde até a morte e morte de cruz. E aí então começa o sentido oposto, ou seja, logo após a sua revelação como Filho de Deus, nós encontramos Paulo no trecho de Filipenses dizendo: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e colocou acima de todos os nomes que há no mundo, para que diante dele todo joelho se dobre e todos reconheçam que Jesus é o Senhor.
o que nós encontramos nesse versículo 5º do capítulo 17 de João é esse desejo de Jesus Cristo de voltar para junto do Pai, para que Ele esteja ao lado do Pai, como Paulo aponta em Filipenses, no capítulo 2º. No versículo 6º, nós encontramos a afirmação de Jesus, dizendo que os que são de Deus são aqueles que conhecem quem é Deus, ou quem Deus é. Mas não se engane, o próprio versículo nos demonstra que os que conhecem a Deus são também os que obedecem à mensagem de Jesus. E aqui nós temos uma diferenciação muito importante feita por Jesus Cristo. Conhecer a Deus não é simplesmente saber quem é Jesus Cristo, não significa simplesmente conhecer o Deus revelado por Jesus Cristo, e Ele mesmo nos diz isso nesse texto de maneira clara, que Ele revela ao Pai, mas conhecer a Deus significa obedecer à mensagem de Jesus. Não é um outro Deus, não é uma divindade diferente, não é a divindade do Antigo Testamento, aquela a qual os judeus estavam acostumados e que tinha uma mentalidade bastante clara: você faz as coisas boas, você obedece aos mandamentos e Deus te abençoa, você desobedece aos mandamentos e Deus te pune. Não é esse Deus que Jesus revela, pelo contrário, nós encontramos na vida, no ministério e na experiência que os evangelhos relatam de Jesus Cristo, que Ele atende a todas as pessoas. Ele não faz nenhum tipo de discriminação com quem era criança, com quem era doente, com quem era pobre, com quem era cobrador de impostos, que era uma profissão discriminada na época, com quem era importante na religião, como era o caso de Nicodemos. E, portanto, Jesus em nenhum momento discrimina quem quer que seja, nem por classe social, nem por idade, nem por raça. Ele conversa, por exemplo, com uma mulher samaritana, que era também vista, já era incomum falar-se com mulheres, e ainda com uma samaritana, mais difícil e mais raro ainda. E Jesus não faz nenhum caso disso, mostrando que em nenhum momento Ele faz qualquer tipo de discriminação. Esse Deus revelado por Jesus Cristo é o Deus que nós precisamos obedecer, e é o que Ele nos diz aqui no versículo 6º. Não é o Deus exclusivista, não é o Deus que escolhe algumas pessoas e que todos os outros estão perdidos, não tem o que fazer com eles e eles estão destinados ao fogo do inferno. Por isso, não podemos nos enganar, porque a mensagem de Jesus Cristo não cria qualquer tipo de orgulho espiritual, entre aspas. E hoje nós encontramos muita gente que se afirma cristão, seguidor de Jesus Cristo, membro de igreja chamada evangélica, e que se vê como superior a todos aqueles que não creem. Quando a gente olha para o Jesus que revela ao Pai, e olha para as suas ações, e olha para o Deus que Ele revela, nós vamos perceber que obedecer a essa mensagem jamais fará de nós pessoas que se julgam superiores às outras. Muito pelo contrário, vamos compreender que somos objeto da graça de Deus, que em nenhum momento merecemos essa graça e esse amor por nós, que continuamos sendo os mesmos, aquelas mesmas pessoas que não querem obedecer a Deus, mas que na expressão de Jesus nesse texto, Ele afirma aqueles que Deus deu a Ele e que pertencem a Deus. E por que nós não podemos ter esse orgulho espiritual, entre aspas? Porque, isso nós encontramos aí no versículo 10 do nosso texto, porque a natureza divina de Jesus se revela por meio da vida dos que creem. E veja qual é a responsabilidade e a dificuldade para aqueles que creem.
Somos nós que fomos chamados e que fomos alcançados pela mensagem de Jesus Cristo, que devemos revelar por meio da nossa vida a natureza divina de Jesus Cristo, que por sua vez revelou quem é o Pai. Veja o tamanho da nossa responsabilidade. Nós fomos, na expressão de Jesus, dados por Deus para Jesus, para sermos aqueles que o seguem, e nós temos essa responsabilidade de revelar na nossa vida, nos nossos atos, na nossa maneira de seguir a Jesus, quem de fato Ele é. Há uma expressão muito interessante atribuída a Gandhi, quando ele é perguntado, sendo um líder, uma pessoa tão importante e uma pessoa reconhecida por pessoas do mundo todo, por que ele não cria em Jesus? E a resposta de Gandhi é bastante interessante. Ele diz: eu gosto muito de Jesus, gosto muito daquilo que ele fala, já não tenho o mesmo apreço e já não gosto tanto daqueles que dizem que creem naquilo que ele falou. Uma coisa é Jesus, outra coisa são os cristãos. E aqui nós temos a responsabilidade que o próprio Jesus diz que está sobre os nossos ombros. Nós temos que revelar pela nossa maneira de viver a natureza divina dele mesmo, Jesus Cristo. E cabe aqui uma pergunta: o que é que nós temos revelado às pessoas por meio da nossa vivência? Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para a nossa maneira de falar, para a nossa maneira de agir, quando as pessoas olham para a nossa vida, o que é que essa vida revela? A natureza divina de Cristo? Ou ela revela a nossa arrogância de nos considerarmos superiores aos incrédulos? O que é que a nossa vivência revela? E finalmente no versículo 11 nós encontramos dentro da oração de Jesus a afirmação de que Ele espera que aqueles que creem sejam um, ou seja, que tenham unidade. O que nós encontramos nos nossos dias é uma concorrência muito grande entre as várias denominações e os vários agrupamentos religiosos que se identificam como cristãos, e encontramos nesses grupos uma falta de abertura muito grande para os outros grupos a quem Deus também chamou para fazerem parte da sua família e que são diferentes daquele grupo em particular. Quando isso acontece, quando nós nos fechamos no nosso grupo religioso e entendemos que a única maneira de servir a Deus e a única maneira de representar ou de revelar a Jesus Cristo no mundo é a nossa, nós não entendemos a oração de Jesus por nós no versículo 11 desse texto de João capítulo 17. Quando isso acontece, fica claro que nós estamos longe de cumprir com a oração e com a expectativa de Jesus para nós que fomos chamados para fazer parte da sua família. Versículo 14 finalmente diz que o mundo ficou com ódio de Jesus e ele diz que também ficou com ódio dos que creem nele. E por que isso acontece? Acontece por dois motivos. Primeiro, porque a mensagem de Jesus é absolutamente diferente da mensagem da sociedade em que vivemos, assim como era na época de Jesus. E também porque aqueles que se comprometem com Jesus e que procuram viver os mesmos valores de Jesus vão encontrar resistência no meio em que vive, na sociedade em que está inserido. Precisamos, portanto, tomar muito cuidado para não reproduzir o ódio que o mundo demonstrou em relação a Jesus Cristo e que demonstra em relação aos seus seguidores. Nós não podemos reproduzir, seguindo a Jesus Cristo, o mesmo ódio que nós encontramos naqueles que são contrários a Jesus. Os valores do reino de Deus devem prevalecer na nossa vida de tal maneira
que as pessoas possam ver, na nossa maneira de agir, a revelação da divindade de Jesus Cristo, não do ódio. O mundo não precisa de mais ódio do que já tem. Se você abrir qualquer rede social, você vai encontrar discursos de ódio dos mais diferentes tipos. E pior, muitos deles feitos por pessoas que se identificam como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo. Essa oração de Jesus nos mostra que nós não podemos reproduzir esse ódio, porque nós não estaremos revelando a divindade de Jesus Cristo que revela ao Pai. Não se esqueça, e deixo essa afirmação como conclusão da nossa meditação de hoje, que o próprio Deus é apresentado nas Escrituras como Deus é amor. Deus não é ódio. Deus não se revela por meio do ódio. Deus não se revela por meio da segregação. Deus não se revela por meio da discriminação com o que é diferente. Deus não se revela por meio da compreensão de que somos superiores porque cremos e outros não creem. Deus se revela por meio daqueles que seguem o exemplo de Jesus. E quando seguimos o exemplo de Jesus, então revelamos ao Pai como Ele revelou. Se você quer seguir o exemplo de Jesus, é preciso que você jamais perca de vista que Ele revela o verdadeiro Deus. É a esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós devemos adorar, é a esse Jesus que nós devemos revelar na nossa vida e na nossa ação diária. Que Deus possa abençoar os irmãos e que possamos, como seguidores de Jesus Cristo, sermos obedientes àquilo que aprendemos a respeito do Pai por meio de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, e tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres no mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres no mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu
Hoje é o segundo domingo de maio e nesse domingo nós comemoramos o Dia das Mães. Eu quero fazer aqui a minha homenagem às mães da nossa igreja. Quero deixar com elas a seguinte mensagem: ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e carregar no coração um amor que não conhece limites pela vida toda. Ser mãe é chamar para si a maior e a mais divina das responsabilidades. É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar. Ser mãe é ser estabilidade e fortaleza, mesmo em meio à incerteza, mesmo em meio a sofrimento. Ser mãe é tudo isso e muito mais, mas acima de tudo, é ter a capacidade de amar incondicionalmente os seus filhos. Que Deus possa abençoar as mães da nossa igreja, que Deus possa abençoar suas famílias e que nós, como filhos, possamos honrar as nossas mães nesse dia dedicado a elas. Abraço a todas. Hoje é um dia tão especial pra você que não dá pra esquecer.
Esse é um momento importante na vida da igreja, momento em que nós celebramos a Sagrada Comunhão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Podem servir os elementos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Recebei a bênção. E o Deus da paz, que levantou a Cristo Jesus dentre os mortos, como garantia da nossa ressurreição, esteja com todos vós. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.